Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. E tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. O mês de julho começou e começa a notar-se que muitos de nós partem para férias. Assim aconteceu também com a nossa família, comigo, com a Ana Ruth, com a Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb. Passámos quase 2 semanas no Algarve e foi bom, foi um bom descanso. No domingo passado visitámos a Igreja Batista em Tavira. Aliás, não fizemos só nós, porque durante estas quase 2 semanas onde nós estivemos ali em Cabanas de Tavira, o Tiago, a Débora e a Mariana também estavam a passar férias connosco. E então há uma semana fomos nós os cavacos, mais os ramos, também ainda com o Saúl e com a Manuela e com a Sara, que são os pais e a irmã do Tiago Ramos. Então fomos visitar a Igreja Batista de Tavira. E eu queria só fazer uma nota acerca disto, porque os irmãos que me conhecem sabem que eu sou impiedosamente patrocinador da ideia de que quando nós vamos para férias devemos santificar o dia do Senhor. Lembrem-se, o princípio da santificação, do descanso, é que quando nós descansamos estamos mais perto de Deus. Logo, eu sou daqueles que têm uma posição que não faz sentido eu ser cristão e estar no meio de uma invenção divina que é o descanso, não santificando o descanso na igreja mais próxima. Então, por causa disso, quero continuar a incentivar os irmãos que vão de férias, santifiquem o dia do Senhor, procurem uma igreja. Aquela que nós fomos em Tavira é bem pequenina e uma das coisas que eu queria partilhar convosco é isto. O facto de estar lá a família Cavaco e a família Ramos, portanto, ao todo nós seríamos 6 mais 3 mais 3, 12. Seríamos 12. Vocês não imaginam a diferença que 12 pessoas faz numa igreja pequena. E quero terminar esta introdução dizendo isto. Eu não sei se é inteiramente justo eu colocar as coisas nestes termos,
Mas se há coisa que eu tenho orgulho da igreja da qual faço parte na Lapa, é quando a Lapa invade outras igrejas em férias. Ok? Isso, eu espero que Deus não fique irritado com esse meu orgulho, mas isso deixa-me cheio de orgulho. Lá estávamos nós, um destacamento da Igreja da Lapa, a invadir a Igreja Batista de Tavira, e provavelmente se nós éramos 12, a Igreja não teria muito mais de 12 pessoas da parte deles. Não é? E é para isso que nós estamos cá, porque lembrem-se, hoje é domingo, Deus está a chamar uma multidão de pessoas. Não é? Portanto, somos nós aqui, são os irmãos lá em Tavira, em qualquer lugar do mundo. Portanto, se vão viajar, vão à internet, procurem a igreja mais próxima, vão e visitem, apercebam-se da riqueza do reino de Deus, apercebam-se também de quão privilegiados nós somos em relação aos, por exemplo, a cristãos evangélicos que vivem em comunidades bem pequenas e, portanto, vão e abençoem outros. Vamos até à palavra, vamos regressar até à palavra, colocar os nossos olhos no texto. Eu hoje continuo a pausa no estudo dos Salmos que o Mark começou na semana passada, isto porque nos últimos meses nós temos estado a estudar alguns salmos, segundo o título Oficina de Oração, e temos estado a insistir na ideia de tornarmos a oração uma disciplina real da nossa vida. Reconhecemos o pecado de sermos pessoas que oram pouco, queremos orar mais, queremos depender mais do Espírito Santo e por isso temos dedicado nos últimos domingos a estudarmos o livro dos Salmos. No domingo passado, o Marco fez uma pausa e eu hoje vou insistir na pausa que o Marco fez. Ainda por cima vou insistir mesmo porque vou pregar no mesmo texto que ele pregou. E asseguro-vos que se estou a pregar no mesmo texto que o Marco pregou, não é porque ele pregou mal e eu hoje vou corrigir as coisas que ele disse errado. Não. O Marco pregou o Evangelho no domingo passado e pregou-o muito bem. No entanto, quando ouvia o sermão dele, e ouvi o sermão ainda lá no Algarve, lembrem-se que nós temos a internet para facilitar que o sermão possa ser ouvido durante a semana também. Então, durante a semana, na quinta ou na sexta-feira, já não me recordo bem em que dia, estive a ouvir o sermão que o Marco pregou, e apercebi-me de como o texto de Atos 20, 17 a 38, que nós acabámos de ler, de facto diz tanto acerca do impacto do serviço da família Bustrom nesta igreja. Ora, quero deixar isto claro, eu não vou pregar um sermão para louvar a família Bustrom, porque nós nesta igreja só queremos louvar Deus, não queremos louvar mais ninguém. Portanto, este sermão não serve para louvar a família Bustrom, mas serve para mostrar mais claramente como o serviço do Mark, da Ana e das meninas também, a Sarah, a Bria e a Terza, mostrar como o serviço da família Bustrom tem manifestado Jesus Cristo na Igreja da Lapa. E para isso eu vou usar um esquema simples, em 3 passos, e 3 vezes vou sugerir uma ponte entre aquilo que nós estamos a ler no texto bíblico e o serviço da família Bustrom. Portanto, 3 vezes vou fazer isto, que é estabelecer uma ponte entre o que o texto está a dizer em Atos 20 e o serviço da família Bustrom. E geralmente esse serviço vou destacar no Mark, apesar do Mark representar toda a família. Depois vou fazer uma curta caracterização do passado recente da nossa igreja e depois vou descrever, num terceiro e último ponto, como acredito que a nossa igreja está a mudar, ajudada pelo serviço da família Bustrom. Então o esquema vai ser este. Primeiro, uma ponte entre o texto bíblico e o exemplo da família Bustrom. Depois, uma caracterização genérica do passado recente desta igreja. E depois ainda uma convicção acerca de como a igreja está a mudar. Agora, antes de me deitar a este trabalho, deixem-me dizer, sobretudo para aqueles que nos visitam, e nós somos abençoados por irmãos que nos visitam hoje, alguns até pela primeira vez, só para vos contextualizar. Eu vou pedir à família Bustrom que possa ficar de pé. Nós depois vamos orar ainda por eles durante o culto, mas para estarem dentro do contexto. Então, família Bustrom, fiquem só de pé para quem está pela primeira vez. Então temos o Mark, a Ana, Bria e Terza, força. Portanto, pela ordem é o Mark,
a Ana, depois lá ao fundo a Sarah, e depois a Bria, e depois a Terza. Obrigado, ok? E então o que é que acontece para quem está connosco e não os conhece? Desde janeiro que o Mark é um dos pastores da nossa igreja. E o que acontece é que eles são missionários que vieram dos Estados Unidos, já há cerca de 9 anos, para o nosso país. E o que acontece com missionários dos Estados Unidos que vêm para Portugal é que volta e meia eles precisam de regressar ao país deles. Então o que vai acontecer é que o próximo semestre eles vão regressar na terça-feira de madrugada. Então, durante o mês de julho, até ao final de 2017, o Mark e a Ana vão regressar aos Estados Unidos, se Deus quiser, e é isso que estamos a contar, em janeiro voltarão a estar connosco. Então alguém pode dizer, vocês também são um bocadinho mariquinhas, são só 6 meses. E talvez, se calhar, somos um bocadinho mariquinhas e estamos aqui a sobrevalorizar. Mas eu quero dizer-vos isto do coração. Estes 6 meses que nós vamos passar sem eles, eu acredito que são 6 meses onde vamos mesmo sentir a falta deles. E o meu objetivo hoje, ao pregar este sermão, é falar-vos de Jesus Cristo. Certo? Eu não vou pregar o Mark nem a Ana, até porque eles não salvaram a minha vida. Eles têm feito coisas maravilhosas, mas eles não salvaram a minha vida. Nem as meninas que são lindas e prestáveis, mas também não salvaram a minha vida. Eu quero-vos pregar Jesus Cristo, mas quero-vos pregar Jesus Cristo tendo a consciência que Jesus é mais presente na minha vida e na vida desta igreja, graças ao serviço da família Bustrom. E então é por isso que hoje vamos encadear esta coisa. Agora, muitas das coisas que eu disse, que eu quero dizer, de alguma maneira o Marco já as tratou. Só que eu hoje quero dar a minha perspectiva e os irmãos não vão levar a mal. Porque eu fui muito abençoado pelo sermão do Marco. Mas eu quero enfatizar algumas coisas que o Marco disse porque eu quero vos dizer da minha perspectiva. Então vou voltar ao mesmo texto para ir um bocadinho mais fundo. Num certo sentido, este sermão é um bocado um sermão de Estado da Nação. Sabem o discurso do Estado da Nação? Que Portugal também tem, os Estados Unidos até acho que tem uma tradição mais antiga, que é aquela altura, eu não sei bem o mês que é, mas é o State of the Union, em que mês? Janeiro, sempre, onde o Presidente da América faz um discurso acerca do Estado da Nação. É exagerado dizer que o meu sermão é parecido com o Estado da Nação, mas é para que aqueles que fazem parte da Igreja, de facto, se apercebam de algumas das coisas que Deus está a fazer na nossa comunidade. Para quem está a chegar, é um motivo para confiar mais em Jesus. Porque as coisas boas que têm sido feitas através do Marco e Ana são reflexo de Jesus. Então, vamos a isso. Acham que é uma boa ideia esta? Sabem que as minhas ideias de férias às vezes podem não ser as mais acertadas. Mas os irmãos acham bem? Acham que eu devo pregar este sermão? Sempre com esta convicção batista, não é? Sim. Versos 17 e versos 18. Voltem, por favor, a colocar os vossos olhos aí. Versos 17 e versos 18. Verso 17 diz assim: de Mileto, Paulo, mandou chamar os presbíteros da igreja. E no verso 28 ainda, Paulo a falar para os presbíteros da igreja, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. A primeira ponte que eu quero estabelecer entre aquilo que o texto bíblico nos está a dizer e o exemplo da família Bustrom é esta. Como Paulo, neste texto bíblico, foi um pregador a pregar para pregadores, como Paulo era um pastor que estava a pregar este sermão, nesta altura, especificamente para os pastores da igreja, para os bispos da igreja, para os presbíteros da igreja. Estas palavras no Novo Testamento são sinónimas: pastor, presbítero, bispo. Da mesma maneira que Paulo estava a pregar este sermão em Atos 20, muito especificamente para os pastores da igreja, não só, mas especificamente para os pastores da igreja, o Mark tem ajudado na Lapa, na nossa igreja, tem ajudado os pastores a serem pastores. Então este é o primeiro paralelo que eu vos quero dizer. Da mesma maneira como Paulo estava como pastor a pregar para pastores, o ministério do Mark e de toda a família Bustrom tem ajudado a que os pastores desta igreja sejam pastores. E nunca, como em 2007, isto se notou tanto na nossa igreja. A Igreja da Lapa
não é pastoreada por um pastor só, mas por 4 pastores que, vejam bem, desavergonhadamente passaram a apresentar-se no início do culto. Aqueles que estão connosco repararam isso em janeiro de 2017. Agora, sempre que o culto começa, um dos pastores chega e diz assim: bem-vindos. Se for o Marco, diz assim: bom dia, e nunca fica satisfeito com a resposta, não é? Para ter mais entusiasmo. Mas todos os pastores que dirigem o culto, eles dizem: eu sou o Marco e sou um dos pastores da igreja, ou eu sou o Ricardo e sou um dos pastores da igreja, eu sou o Filipe e sou um dos pastores da igreja. Para aqueles que vêm de um contexto batista português, como eu venho, muitas vezes vem estranheza. Porque no nosso meio batista em Portugal, nós, infelizmente, não temos esta boa tradição bíblica de lembrar que o pastorado não deve ser de um homem só. Mas como nós podemos ver neste texto aí no verso 17, voltem a olhar para o verso 17, temos uma igreja que é a igreja de Éfeso e são presbíteros, pastores, plural. E por isso é que nós não deixamos de ser batistas por termos vários pastores. Porque como batistas nós acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E por isso mesmo temos esta prática na nossa igreja, que é de termos vários pastores. Infelizmente, eu quero dizer isto com cuidado, mas também com coragem, a nossa denominação batista em Portugal tem um déficit de cumprimento desta realidade bíblica. O pastorado é coletivo. Deve ser coletivo. Agora, por favor, não me entendam mal. Eu não estou a colocar-me numa posição de julgar os meus colegas pastores batistas. Muitos deles vivem em condições bem difíceis e desfavoráveis. Aliás, deixem-me dizer com toda a honestidade, há 10 anos nós estávamos a começar uma igreja nova, em São Domingos, Benfica. E, literalmente, eu tinha que ser a pessoa que fazia quase tudo na igreja. Ok? Portanto, eu sei a realidade de igrejas que só têm um pastor e o pastor tem de ser, como se diz em Portugal, pau para toda a obra. Eu não estou a criticar isso, porque sei que os pastores fazem com muito sacrifício. Lá na igreja de Tavira, que luxo seria haver mais do que um pastor? Há um. Eu não estou a criticar isso. Apenas estou a dizer que o Marco ajudou a que nós cumpríssemos um princípio que já abraçávamos de uma maneira mais prática. E esse princípio é que o pastorado deve ser coletivo. O Marco, ao ser eleito como um dos pastores da Lapa, em janeiro passado, insistiu para que os outros 2 presbíteros, os outros 2 pastores, que estavam demasiado à sombra de adjuntos meus, e eu reconheço, sobretudo por culpa minha, o Marco ajudou a que eles, os 2, o Ricardo e o Filipe, se tornassem aquilo que a igreja já tinha decidido que eles deviam ser, que era pastores. E hoje é uma pregação onde é fácil eu perder-me em à-partes, e eu não quero perder-me em à-partes, mas se vocês falarem com o Filipe e o Ricardo, 2 dos presbíteros da igreja, 2 dos pastores da igreja, eles vão-vos falar de quando o pastor Billy nos visitou. Lembram-se do pastor Billy que esteve connosco em fevereiro, creio eu? E aqui, não foi neste ano, foi no ano anterior, quando o Marco disse que esta igreja tinha mais do que um pastor. Então, imaginem, o pastor Billy, que tem aquele ar convicto, e o Marco, que tem um ar convicto. Agora imaginem o Filipe e o Ricardo a serem encurralados por 2 americanos grandes, que lhes estão a pedir quase satisfações, porque eles também são pastores da igreja. Não foi hostil. Mas isso, se falarem com eles, eles vão dizer-vos que teve muita importância. E o Marco tem ajudado a que isto seja assim. E agora eu quero fazer uma breve caracterização do passado recente da nossa igreja. E aqui eu quero ser cuidadoso também, porque quero dizer que é o passado recente. E quando eu falo passado recente, estou a reportar-me ao período a partir de 2013. Porquê? Porque esta igreja tem 88 anos. E eu, e uma boa parte de vós, só está aqui desde 2013. Portanto, não me cabe a minha tarefa de ajustar contas com o passado antes. Estou a falar do passado recente. Não estou a falar antes de 2013, estou a falar a partir de 2013, passado recente. Uma das coisas que eu acredito, para fazer uma caracterização rápida da nossa igreja, é que há um ano, apesar de nós já termos esta realidade de pastores, já tínhamos um presbitério, já tínhamos pastorado coletivo, eu, o Ricardo e o Filipe, há um ano nós já estávamos a ponderar a entrada do Marco como um dos pastores. E eu quero dizer-vos uma coisa que no outro dia disse ao Marco,
E no outro dia, quando disse ao Marco, até me comovi um bocado, mas eu hoje não me comovo. Hoje estou sem emoções. Mas há 2 semanas, creio eu disse isto ao Marco. Há 1 ano, uma das conversas nas reuniões do presbitério, portanto, entre mim, o Ricardo e o Filipe, era precisamente apreciar a possibilidade do Marco entrar como um dos pastores da igreja. E eu tenho de vos confessar que há 1 ano, de algum modo, nós tínhamos medo de não sobreviver se ele se tornasse pastor. E eu estou a confessar. Os receios, como é que será? Será que o Marco vai conseguir? Será que tudo vai jogar certo? Isto foi há 1 ano. Na última reunião de presbitério, eu disse ao Marco, se há 1 ano nós tínhamos medo de não sobreviver à tua entrada como pastor, a verdade hoje é que nós temos medo de não sobreviver à tua ausência durante 6 meses. E quando vos digo isso, eu quero vos dizer da maneira mais simples. Nós somos pessoas muito convencidas acerca do que sentimos. Há 1 ano, neste assunto, eu era uma pessoa completamente diferente do que sou hoje. No espaço de 1 ano apenas, eu apercebo-me do disparate que era tanto receio para aceitar o Marco como pastor. E quando vos digo isso, digo precisamente a nunca finquem as unhas assim tão forte nas convicções que têm hoje. Porque vocês podem ter 1 ano tão diferente pela frente que vão achar completamente ridículo que há 1 ano estivessem com receio. E essa é uma das coisas que tem estado a acontecer. A igreja era muito receosa, e agora falo da igreja, falo de mim em particular. A igreja era receosa para qualquer tipo de mudança. Eu acho que nós, permitam-me esta generalização, nós, no geral, portugueses, somos sempre muito receosos para qualquer tipo de mudança. Será que, pensamos e pensamos e pensamos, dispensamos, sobrepensamos, complicamos e temos de confiar mais em Deus. O pastoreio desta igreja tem sido absolutamente transformado pelo serviço da família Bustrom. Logo, o que é que está a mudar na nossa igreja? Combate-se, entre outras coisas, o nosso síndrome de autossuficiência, que é fortíssimo no meu caso. Uma das coisas que tem estado a mudar por ajuda do Ministério da família Bustrom é o nosso síndrome de autossuficiência. Há 1 ano, e eu estou a falar do coração ao dizer-vos isso assim, há 1 ano eu ainda centralizava tudo em mim, não me apercebendo dos laivos de messianismo que existem na cultura dos pastores batistas em Portugal. Percebem o que eu estou a reconhecer? Eu estou a reconhecer que, no geral, na cultura da nossa denominação, há um certo messianismo no modo como os pastores são pastores. Eles concentram tudo neles. Como se eles fossem o vigário de Cristo na Terra. Como uma espécie de... O Marco uma vez disse-me isto e ele tem razão. Nós dizemos, nós não somos católicos romanos, mas depois em cada igreja há um Papa. Já pensaram nisso? Em cada igreja há um Papa. E há 1 ano, estou a ser sério, há 1 ano eu comportava-me um pouco como o Papa desta igreja. Tudo tinha de passar pelo Tiago. O Tiago tinha de estar envolvido em tudo. Num síndrome de messianismo. E permitam, eu quero ser cuidadoso, mas quero dizer isto. Eu acho que este síndrome de messianismo que existe nos pastores batistas em Portugal é um misto de necessidade de aprovação. O pastor quer ser apreciado. Então quer fazer tudo, quer para poder ser apreciado em tudo. É um misto de necessidade de aprovação com territorialismo episcopal lusitano à Igreja Católica. Eu é que sou pastor. O que é que está a acontecer? Ninguém me avisou. Eu estou a falar do meu coração. Se fosse outro pastor, eu podia dizer coisas diferentes. Estas são aquelas que eu sinto e que acho que são verdadeiras. E quero ser cuidadoso, mas esta é uma das coisas que eu acho, mesmo no nosso país, não só no nosso país, mas na cultura batista, muitas vezes o pastor está a fazer tudo como se ele fosse um Papa, o vigário de Cristo na Terra, tudo tem que passar por ele. E há 1 ano ainda era muito assim. E só para perceberem algumas pistas, sabem porque é que nós hoje, eu não quero ser chato, mas vocês entendam o que está acontecendo na nossa igreja. O nosso boletim, por exemplo, já não tem o meu número de telefone nem o meu e-mail pessoal. Não é que eu não esteja disponível, eu quero estar mais disponível. Mas porquê? Porque estamos a cumprir na prática o princípio do pastorado ser coletivo.
E sabem uma coisa interessante? E para mim o ano 2016 e 2017 têm sido anos fantásticos. Mas agora a pessoa que vem para esta igreja, ela já não tem de se relacionar pastoralmente só com o Tiago. Num certo sentido, ela já não precisa ser discípula do Tiago. Ela pode ser acompanhada por mim, pode ser acompanhada por outros pastores. E eu fico, percebam, sai aquele messianismo à volta do pastor. O pastor faz tudo. Nós acreditamos no sacerdócio universal, todos os cristãos, ou não acreditamos? Então os pastores têm de ser os primeiros a dar esse exemplo. O pastor não está aqui para provar que ou passam as coisas por ele ou Deus não está na cena. Não, a realidade é até mais exigente. E deixem-me aproveitar esta oportunidade para afirmar isto bem claro. Eu que nesta igreja desempenho a função descrita em 1 Timóteo 5,17, e agora vou dizer como é que 1 Timóteo 5,17 coloca a minha função pastoral. Como o pastor merecedor de honorários dobrados que preside e se afadiga na palavra no ensino. Okay? Eu vou dizer isto sem medo porque eu estou a fazer isto, mas um dia pode ser outro a fazer isto. A igreja paga-me a mim um salário, sustenta inteiramente a minha família, porque eu sou aquele pastor que está completamente dedicado ao trabalho da igreja. E por isso pode ser chamado pastor presidente, pastor sénior. Olha, à falta de melhor, nós metemos pastor titular. Parece que os outros estão no banco, mas não estão. Ok? Mas quer dizer o quê? É aquele pastor que está aqui no texto bíblico, 1 Timóteo 5,17, que é aquele que merece honorários dobrados, porque ele está inteiramente dedicado ao trabalho da igreja. Os outros pastores não estão inteiramente dedicados. Eles são tão pastores como eu, mas têm funções diferentes também por causa disso. E nesta posição que eu ocupo, que é uma posição de grande responsabilidade, eu quero vos dizer uma coisa. Eu não seria capaz, em julho de 2017, de exercer o meu trabalho competentemente sem o Marco ao meu lado. E não estou a dizer isto como excesso retórico. Hoje eu digo-vos que não seria capaz de exercer o meu ministério em julho de 2017 como o pastor que preside se o Marco não estivesse ao meu lado. E não exagero em nada. Vamos para o segundo ponto. Estou a levar muito tempo. Vamos para o segundo ponto. Segunda ponte. Coloquem, por favor, os vossos olhos no verso 26 e 27 e 33 e 34. (versos 26 e 27, 33 e 34). Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E ainda, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estiveram comigo. Sabem, estas palavras, estes versos, podem soar esquisitos à primeira leitura. Parece que há aqui um tom de autodefesa do apóstolo Paulo. Parece que Paulo está a querer desculpar de alguma coisa. Mas Paulo não se está a desculpar por aquilo que supostamente podia ter ficado a meio. Paulo não se está a desculpar por aquilo que supostamente podia ter ficado a meio no ministério dele. Paulo está a deixar claro que terminou aquilo que começou. Okay? Isto é muito importante, o Marco falou nisto também semana passada. O que Paulo está a fazer não é desculpar, olha pessoal, eu tenho de me ir embora e olha... Às vezes existe aquela expressão portuguesa que é numa despedida, nós podemos dizer às vezes, desculpa qualquer coisinha. Não é? No Brasil existe esta expressão, desculpa qualquer coisinha, não é? Como quem diz, olha, se calhar eu fui humano e cometi erros, portanto, desculpa qualquer coisinha. Não, Paulo não está a dizer, desculpem qualquer coisinha porque agora eu tenho de me ir embora. O que Paulo está a dizer é uma coisa muito séria que é, tudo o que havia para fazer eu fiz. Eu levei até ao fim aquilo que Deus me mandou começar. E como em Atos 20, 17 e 38... Paulo foi alguém que tinha as mãos limpas em termos de cumprir a vocação que Deus lhe tinha dado. O facto de os Bustrams estarem connosco é sinal que eles responderam mesmo ao que Deus pediu deles, vindo para Portugal. Quando Deus manda, não pode haver desculpas, queridos irmãos. Quando Deus manda, não pode haver desculpas. E como o Mark disse com toda a razão no sermão passado, nós devemos imitá-lo porque ele tem imitado Cristo. Sabem, é preciso ser bastante humilde para dizer assim, façam o que eu estou a fazer, porque eu estou a fazer o que Jesus Cristo fez. É preciso ser bastante humilde. Sabem, a nossa tendência geralmente é nós reagirmos e dizer assim, ai que presunção! A pessoa dizer que deve ser imitada.
Mas é mesmo isto. E nós devemos acordar da nossa pasmaceira. O Marco está aqui para o imitarmos a ele, porque ele tem imitado Cristo. O pecado recente da nossa igreja tem sido rico, o passado recente da nossa igreja tem sido rico em deixar a meio coisas que nós já começámos. E não estou necessariamente a falar de projetos que parece que não desempatam. Ainda hoje estive a falar com o nosso diácono, o irmão Sérgio, a perguntar por causa da questão das obras. Eu não estou agora a falar da questão das obras, porque como tenho partilhado convosco as obras na nossa casa de oração, as obras da nossa casa de oração, e depois de mais uma assembleia de condóminos frustrante, onde está o irmão Sérgio lá a representar a nossa igreja, novamente mais um impasse. Eu não estou a falar de coisas que ficam a meio, que são as obras nas obras na nossa casa de oração. Deixem-me dizer, eu estou a falar de coisas que ficam a meio, que são as obras na vida dos crentes. Okay? É desse tipo de obras que eu estou a fazer. Estamos todos ansiosos para fazer obras neste lugar, mas eu estou a falar das obras que ficam a meio na nossa vida. As coisas que Deus já nos convenceu que têm de acontecer e que nós ainda não estamos a praticar. E deixem-me dizer isto. Estou a falar de colocarmos em prática uma fé que não se limita à reunião dos crentes, mas que vai para a dispersão dos crentes. No sermão passado, que eu ouvi lá do pastor Brito, lá em Tavira, ele dizia uma coisa interessante. Ele estava a pregar sobre a igreja e disse uma coisa bem simples e bem acutilante. Que ele estava a explicar que o melhor de Deus não somos nós, o melhor de Deus não é a igreja, mas o melhor de Deus é Cristo. Mas que o corpo de Cristo é a igreja. Então, e uma coisa que ele dizia, tem a ver com isto, com esta coisa da reunião e da dispersão, é que nós nos reunimos, o lugar não é santo por nós fazermos um culto nele, até porque quando nós vamos embora desta igreja, Deus não fica aqui, trancado, à espera que nós voltemos ao domingo. Sabem o que é que isso quer dizer? Quando nós trancamos esta porta ao domingo, Deus não vai ficar aqui fechado à espera, que nós, finalmente, domingo outra vez, tive tantas saudades durante estes dias. Não. O ministério do Mark e da Ana tem sido importante porque ele tem colocado uma ênfase na reunião, mas na dispersão. E quando eu falo na dispersão, falo de nós irmos durante a semana e vivermos aquilo que aprendemos aqui, a um ponto em que os nossos amigos são convidados para virem cá. E eu sei que isto é difícil para todos. É difícil para mim e para a Ana Ruth. Nós gostaríamos de trazer amigos à casa de oração todos os domingos e não conseguimos. Mas deixem-me dizer-vos, nós estamos aqui para estarmos contentes quando estamos reunidos, mas para levarmos esse contentamento quando nos dispersamos, para que comecem a vir pessoas connosco. E nesse sentido eu quero-vos convidar a fazerem uma coisa que tem acontecido, dada como exemplo pelo Mark e Ana, que é trazer amigos. Convidem pessoas para vir à igreja. Convidem amigos para vir à igreja. Não deixem a meio aquilo que supostamente já começou há muito. O que é que está a mudar na nossa igreja com a ajuda do serviço da família Bustrom? Combate-se uma cultura que eu diria tipicamente portuguesa, mas sou eu, não é o Mark, nem a Ana. Mas combate-se uma cultura que eu diria tipicamente portuguesa, de desculpas e pretextos verbais para não mudar aquilo que Deus já disse que precisava de ser mudado. Como os de Olinda cantam naquela canção bonita, não é? Movimento Associativo Perpétuo, Movimento Perpétuo Associativo, em que eles dizem, como é que é a parte do refrão, que é vão andando que eu vou lá ter, mais ou menos isto. Aliás, eu não sei se a Ana Bacalhau cantou isso quando estava cá, não cantou, portanto, foi uma pregação para nós não percebemos, mas isso é muito à portuguesa, vão andando, eu vou fazer isso, mas vocês vão andando que eu vou lá ter. Tá bem? E o Mark e a Ana têm-nos ajudado a combater isto. E deixem-me dar um exemplo prático. No aconselhamento pessoal, os pastores desta igreja encorajam a disciplina cristã da confissão dos pecados. Ainda nesta manhã o Tiago Falcoeiras falou acerca de confissão dos pecados. Para que, no fundo, porquê? Para que é que um pastor serve? Para que é que um pastor numa igreja serve se as pessoas não tiverem à vontade para lhe confessar os pecados? E entendam o que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer a confissão auricular católica romana. Nenhum pastor desta igreja tem poder para perdoar pecados. Mas também deixem ser muito sincero convosco. Se vocês não usam os pastores da vossa igreja sequer para lhes perdoar, para lhes confessar os pecados, para que é que nós estamos cá? Por isso mesmo, uma das coisas que cada vez mais acontece no aconselhamento que os pastores dão aos membros e às pessoas que procuram o aconselhamento desta igreja é criar um espaço para que a confissão de pecados exista. E aqueles que têm sido aconselhados sabem disso.
E sabem uma coisa que também aconteceu? É que nós passámos a ter, na reunião do presbitério, passámos a ter um momento em que os primeiros 5 a 10 minutos, dirigidos pelo Marco, são minutos onde o Marco partilha alguma coisa, ou outro de nós, apesar de ter sido o Marco que começou a dar o modelo para nós, e os presbíteros têm uma oportunidade para confessar pecados. Sabem? Porque seria hipócrita da parte dos pastores desta igreja falarem sobre a necessidade de vocês confessarem pecados e nós não fazermos o mesmo entre nós. E deixem-me aproveitar para dizer uma coisa ao Tiago Falcoeiras, porque hoje o Tiago disse, e corretamente, que há pecados, também quando a Bárbara interveio e disse isto, há pecados que é mais difícil de confessar. E já não sei se a Bárbara, se o Tiago disseram, por exemplo, o pecado da inveja. Meus queridos irmãos, os vossos pastores são gente ruim, mas que foram redimidos pelo sangue de Cristo. E nós já confessámos uns aos outros pecados de inveja. Ok? Os pastores estão a confessar pecados de inveja quando os sentem uns aos outros. Para que vocês não sintam que nós somos, como o Tiago disse, santos do pau oco. Nós não vos estamos a sugerir coisas que não façamos uns com os outros. E deixem-me dizer-vos, é um bocado desconfortável, eu falo por mim porque eu sou um invejoso nato, mas é um bocado desconfortável eu dizer a alguém, eu tive inveja de ti. E isso já aconteceu nas reuniões do presbitério. Porque se o Espírito Santo está a renovar a nossa vida, então Ele está a dar-nos noção de quando temos inveja e de como essa inveja é prejudicial para nós. O Marco tem-nos ajudado a confessar os pecados uns aos outros. Último exemplo, por favor, versos 19 e 37. Diz assim, versos 19, servindo, neste caso podemos dizer a Paulo a dizer, servi ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E ainda no verso 37, então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Então quero terminar com um choro, e choro é bom. Vou tentar terminar sem eu próprio chorar. Deus está-me a ajudar hoje. Mas vamos falar de choro. O Marcos falou de choro na semana passada também. Como em Atos 20, 17 a 38, as lágrimas traduziam a realidade espiritual daquilo que se estava a viver, como neste texto as lágrimas serviam para traduzir a realidade espiritual que estava a acontecer, o Marco e a Ana, toda a família Busram, têm-nos ensinado a chorar nas horas certas. E em grande parte, eu vejo o passado recente desta igreja como pouco expressivo no uso de lágrimas. Agora, quero explicar um bocadinho isto melhor. Eu vou tentar explicar dando um exemplo. Eu tenho autorização para dar este exemplo porque ele envolve pessoas da igreja, que me deram autorização para o partilhar. Quando o António e a Catarina afirmaram a vontade de se batizarem, numa conversa comigo e com o Marcos, foi há alguns meses, não foi há muito tempo, eles batizaram-se agora no dia 10 de junho. Quando o António e a Catarina disseram que nós queremos nos batizar, o Marco, depois de muita conversa nossa, mais minha e do António, que eu e o António falamos muito, a Catarina menos, mas depois de muita conversa, o Marco, no final da conversa, fez questão, foi mais ou menos assim, olha, eu quero dizer uma coisa, já estamos quase a terminar. Basicamente o que aconteceu, o Marco deixou os portugueses falar. Estão a ver? E nós somos um povo que precisa falar. Nós precisamos desabafar muito. Os americanos não, eles são práticos, eles sabem o que é que precisam dizer. Nós não, nós falamos. Vai uma hora ali, falar. Então o Marco no final, posso dizer uma coisa? Isso às vezes acontece nas reuniões que eu tenho com o Marco, que é fala-se e no final o Marco diz, posso dizer uma coisa? Que é o nosso sinal de está na hora de terminar e agora o Marco vai dizer aquilo que realmente interessa, não é? Geralmente é assim. Então o Marco disse, posso dizer uma coisa? E ele disse assim, eu quero-vos dizer que estou muito alegre. E começou a chorar. E eu, o António e a Catarina ficámos a olhar para ele. Um marine, um tropa norte-americano, para isto, nem se consegue segurar aqui a chorar. Não. Mas não foi isto que eu... Não, isto foi a minha parte pecaminosa, o que pensou. Mas sabem o que é que eu me apercebi? Eu acho que eu e o António e a Catarina ficámos meios pecados. E o meu pensamento acerca disto é que nós temos, e eu agora vou fazer uma generalização, podem não concordar com a minha generalização, mas eu acho que nós, na nossa cultura portuguesa, temos nos tornado tão cínicos, mesmo dentro da igreja, que esquecemos as lágrimas como expressão da realidade espiritual. E esquecemos as lágrimas
paradoxalmente, como a melhor expressão da alegria. Sabem, depois eu estava a ter esta conversa com a Ruth depois daquele dia e acho que disse mais ou menos isto à Ruth. Eu tenho pena de não conseguir. Depois eu fiquei, acho que foi uma inveja santa, mas eu fiquei com uma inveja santa do Marco. Nós somos diferentes, não me entendam mal. Eu não estou a dizer que nós temos de ser todos iguais uns aos outros. Há pessoas que vão chorar mais, outras que vão chorar menos. Deus abençoe todas. Mas sabem que eu fiquei com uma ponta de inveja, que eu espero que seja santa, do Marco. Porque depois daquilo que o António e a Catarina tinham dito, ainda por cima o caminho do António e da Catarina, que não foi um caminho simples nem fácil, porquê é que eu não consegui traduzir a realidade espiritual através das lágrimas? Porquê é que eu e eles estávamos ali a falar, mas porquê é que nós não entendemos aquilo que estava a acontecer? Porquê é que nós não nos apercebemos da importância de alguém que estava a declarar a fé em Cristo? E nesse sentido eu acho que o Marco me tem ajudado a chorar. O que é que eu acho que está a mudar na nossa igreja? Combate-se uma cultura espiritualmente... Entendam o que eu quero dizer. Nesse sentido eu acho que de facto nós estamos todos um pouco frios e mundanos, porque estamos espiritualmente sensibilizados. E o serviço da família Bustrom está a tornar a nossa igreja uma igreja mais convicta de que Deus converte doentes, e agora vamos dizer doentes a Jesus. Lembram-se como Jesus falou? Eu não vim para os sãos. Deus converte doentes, os descrentes. E não somente os sãos, os crentes. Sendo que Jesus estava a ser irónico, porque ele na prática estava a dizer que aqueles que se consideram sãos, às vezes são mais doentes. Agora, o que o Mark e a Ana têm ajudado é que nós entendamos que devemos não só perceber que Deus quer chamar descrentes, e graças a Deus isso tem acontecido, mas que devemos ser bons a celebrar a chegada destas pessoas. Devemos ser vivos. Eu não estou a dizer que ninguém vai ter de forjar lágrimas de cada vez que alguém se converte. Mas lembram-se há 15 dias quando vos pregava acerca da necessidade que nós temos de nos simplificar. Tem a ver com isso. E eu quero encorajar outros ao dizer-vos isto. Eu quero ser uma pessoa mais simples, psicologicamente, para que quando alguém me vem dizer que se quer batizar, o meu coração possa ser aceso por isso. E não estar soterrado em camadas de cinismo. Cinismo. Eu gostaria de chorar mais por coisas sobrenaturais como estas. Porque são coisas sobrenaturais que se tratam. E o Mark tem ajudado a perceber isso. Claro que o Mark também tem levado com algumas das lágrimas dos portugueses. Mas ele tem sido um companheiro a ajudar-nos a chorar nos sítios certos. Nós temos de tomar a ceia. Eu que tenho de terminar este sermão, quero só lembrando estas 3 qualidades. Encorajar os cuidadores a cuidar. O Marco ajudou os pastores a serem pastores. Levar até ao fim aquilo que está a meio. E chorar como tradução da realidade espiritual. Se estas qualidades existem no Mark, na Ana, em toda a família Bustrom, é porque elas existiram em Paulo, neste texto de Atos 20. E se elas existiram em Paulo, é porque elas existiram em Cristo. Há uma abençoada corrente de imitação a acontecer aqui. Há uma abençoada corrente de imitação a acontecer aqui. Eu gostaria que a nossa igreja fosse uma igreja de imitadores. Imitadores. Paulo imitou Cristo, Mark imita Paulo, nós imitamos o Mark, por aí fora. O objetivo deste sermão é também, a partir do exemplo da família Bustrom, que é um eco do exemplo do texto bíblico, levar todos ao louvor de Jesus Cristo. E é aqui que eu quero terminar dizendo-vos, todos os elogios que eu prestei, sinceros e verdadeiros ao Mark, são meios de apontar para o elogio dos elogios que é o louvor a Jesus Cristo. Cristo, Jesus Cristo, é o exemplo perfeito do cuidado, de terminar o que está a meio, e de chorar como tradução da realidade espiritual. Jesus viveu o cuidado, Jesus viveu o levar até ao fim o que está a meio, e Jesus viveu o choro como tradução da realidade espiritual, não só na sua vida, mas na sua morte e na sua ressurreição. A bênção tripla de cuidar, completar e chorar. Bênçãos que nós encontramos na família Bustrom, cuidar, completar e chorar. Mas sabem porque é que encontramos neles? Por causa de Jesus Cristo. E a minha última pergunta para vós esta manhã é bom ser amigo da família Bustrom? É muito bom ser inspirado pelo exemplo de Paulo.
Mas ainda melhor ainda do que estas duas grandes bênçãos, ser inspirado por Paulo e ser amigo da família Busrum, é nós irmos até Cristo, até Jesus. Ele cuida de nós, Ele completa e Ele chora e faz isto tudo para a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe.